Vou cantar uma música do descobrimento do povo Kayapó. E é música tradicional do povo Kayapó. E é música dos homens Kayapó que dançam essa música. Nimuyomo, ne nimure plire muru. Yama, na bomba paribe yomo, na bomba paribe yomo, ne nimure plire muru. Yama, te pego gakuno tirerimo. Uyang rotoi kunoroto mo, uyang rotoi kunoroto. Gemo, uyang rotoi kunoroto mo, uyang rotoi kunoroto. Gemo, ye ka kule ye ka kule ye ga mana rewa kule ye ga mana rewa kule ye ga kule ye ga kule. Essa é uma música de nós, homem, Kayapó, dançar. Obrigado, hein? É com esse aqui. Bom, boa noite a todos, a todas. Bem-vindos ao nosso terceiro ciclo, né, de conversa, de prosa. Eu vou fazer a mediação dessa conversa com duas entidades do movimento indígena, duas pessoas extremamente participativas, estiveram sempre dentro do movimento indígena com toda a sua força, com toda a sua energia, com todo o seu jeito de lidar, né, com a política. São duas pessoas, como eu falei, duas entidades verdadeiramente do nosso movimento, porque eles estiveram ali presentes quando o nascente movimento indígena foi se iniciando, e eles tiveram aí a força ancestral para poder fazer frente, né, àqueles momentos tão difíceis que ainda continuava o regime militar, e eles tiveram coragem de fazer o enfrentamento disso, até criarem o primeiro movimento indígena brasileiro, né, e, com isso, inscreverem na Constituição brasileira esses capítulos que são tão importantes para a nossa Constituição enquanto povos, né, Constituição, diria, da nossa humanidade, né? Foi a primeira vez que o Estado brasileiro, efetivamente, lembrou que nós não estamos de passagem, que nós somos povos para ficar, estamos completamente inseridos dentro da sociedade, sem necessariamente estarmos integrados a ela. Essas eram palavras muito usadas: integração, fazer com que os indígenas deixassem de ser indígenas para serem brasileiros, como se isso fosse possível. E, efetivamente, a Constituição brasileira trouxe um pouco desse novo olhar para a sociedade brasileira sobre os povos indígenas. Então, eu quero convidar para fazer parte dessa rodada aqui de cadeira, porque é legal alguém te roda a cadeira, né? O Marcos Terena. Cadê o moço? Ali. Nosso cacique maior. Você está bonito desse jeito, né? E o outro grande herói da resistência, Álvaro Tucano. Vem para cá, Álvaro. Sobre esses dois tem muita coisa a dizer, eu não vou dizer, naturalmente, porque eles mesmos vão falar de si, mas eu queria aproveitar a oportunidade para lembrar que o Álvaro já teve, pelo menos, um livro muito legal que resume bem esse momento do movimento indígena, da participação dele, que é esse livro, Doétiro, em que ele faz uma reflexão sobre
a passagem dele, a contribuição dele pelo movimento indígena e dentro de um projeto que ele foi coordenador, que é os Séculos Indígenas no Brasil. Doétiro é o nome tradicional dele, não é? E também recentemente saiu uma biografia, uma espécie de biografia numa coleção Tembetá, que é uma coleção por assinatura. Depois, quem tiver interesse, só as pessoas que fizerem parte desse clube de assinatura, né, vão receber esses livros aqui, o que é uma pena, né? Eu diria, porque quase poucas pessoas têm acesso. E aqui o Álvaro ele resume muito da participação dele no movimento indígena brasileiro, conforme eu falei. E o Marcos já é uma outra figura muito conhecida, porque é um desses. Se o Marcos tem essa característica de ser um pensador, né, uma pessoa que é um político tarimbado e soube lidar com toda essa movimentação política da época, e o Álvaro na sua frente mais executiva, né, uma pessoa de ir para cima, de lutar efetivamente no corpo a corpo com os políticos brasileiros, né? Então, os dois se complementavam muito nesse momento, né? E eles vão conversar um pouco sobre isso. O nosso tema aqui, Marcos e Álvaro, está ali escrito, né? Dialogando com o passado para fortalecer nosso presente. A ideia é trazer para esse círculo de conversa a história de vocês, a história desse nosso movimento, não é? E como é que esse movimento, como vocês percebem o movimento ainda nos dias de hoje, né? E como é que ele pode ser uma força para a juventude indígena que está aí chegando também com uma outra formação, com uma outra preparação, com uma outra maneira de lidar com a política. A palavra de vocês, inicialmente 10 minutos para cada um, 10, 15 minutos, a gente abre um bate-papo com a plateia. Falado? Ou vocês vão ficar nesse... Primeiro, o mais velho. Pronto. Aina Poiaqué, Tina Prutuia, Coiha, e aqui, Bate São Paulo, quando me boi no Daniel, quando me boi no Álvaro. Então, tinha lo que um govo ia ambe aí aqui, chapacu que Tina não é. Prutueco. Como diz o professor Schockling, vocês não entenderam nada, né? Essa é uma tática dos índios, né? Ao longo do tempo, de terem o dom de falar outras línguas, além do português, né? Eu disse que eu agradeço, né, ao grande espírito, Itukovitch, porque eu cheguei nesse lugar hoje, junto com vocês. Então, eu estou contente de ter encontrado vocês todos, que estão aqui assistindo a gente, e também o Daniel e o Álvaro, como irmãos, né, de lutas, cada qual com o seu tipo de borduna, né, para afirmar nossa identidade perante o país e também para afirmar para nós mesmos, né, quem somos nós. Eu sou da nação terena. Na nossa língua, na verdade, o terena se chama Utixané. Significa eu sou eu, né? Eu sou eu. E o índio terena vem lá da região da fronteira com o Paraguai, ali na região do Pantanal. Do lado do Paraguai chama-se Chaco paraguaio, né? Mas a gente não sabe direito onde era esse lugar. A gente sabe que durante a Guerra do Paraguai eles tiveram que atravessar um rio, mas os nossos antigos, né, os antigos que eu falo, meu avô, meu bisavô, tal, não vivem mais. Aí não dá mais para perguntar onde era esse rio, né? Fica só no nosso pensamento, porque lá no Pantanal tem o Rio Aquidauana, Rio Miranda, né, Rio Paraguai, etc. Mas o fato é que houve uma guerra, primeiramente, entre os indígenas, de tribo contra tribo, e as mulheres tiveram, inclusive, não sei se foi minha avó, minha tia, né,
que vinha com duas crianças atravessando o rio. E ela não conseguiu nadar com duas crianças, então ela teve que soltar uma criança no rio e conseguiu atravessar apenas com uma criança, né? Então, mas é isso que eu estou falando, né? Como diz a minha filha, né? Minha filha agora nasceu em Brasília e ela se formou em antropologia. Às vezes eu conto essa história. Eu tenho duas filhas, né? Uma é formada em estatística, matemática, e a outra em antropologia. Então, quando eu conto essa história para ela falo assim, elas falam, né, entre elas assim, acho que o interessante é que o papai pode mentir o quanto quiser para nós, que ninguém vai dizer que é mentira, porque não tem como comprovar. Né? Então, essa, na verdade, é também a forma de um dom que esse grande espírito deu para nós, os índios, né? De podermos conversar, ter a oportunidade de escutar os nossos velhos, né? E, como disse também aqui o professor Schockling, ele não consegue mais falar com os filhos dele, né? Por causa da nova tecnologia da informação. Eu fui uma das pessoas que sempre defendi o sistema das Nações Unidas, né? Depois de 91, eu frequentei muitos Estados Unidos, Genebra, para falar dos direitos indígenas. Porque, se você olha as Américas, né, você pode perceber, assim, com todo o orgulho, que a fonte da sabedoria, dos conhecimentos do chamado índio ou indígena está no Brasil. Né? A demarcação da terra, por exemplo, de lutarmos pela demarcação territorial, foi um conceito brasileiro, do índio brasileiro. A fazer as regras, como aconteceu na Constituição, que nós vamos comentar amanhã, também nasceu no Brasil, né? Porque nós tínhamos uma percepção muito maior de que qualquer outro país, em termos do que significava ser índio, porque aqui nós falamos quase 200, e alguns falam 224, 270 línguas indígenas brasileiras, que são línguas indígenas, né? E mais de 300 povos indígenas, né? Então, são situações assim que só o Brasil tem. Colômbia não tem, Paraguai não tem, Equador não tem, né? Bolívia não tem, mas eles gostam da gente como irmãos indígenas, né? Eles colocam muita... Eu percebi isso nos Jogos Mundiais Indígenas que nós criamos, como que eles choram quando ele vê assim, o índio Caiapó, como o Paiacã acabou de cantar aqui lá na aldeia, né? Como eles choram, assim, porque esses índios de fora, eles não conseguem mais dançar, não tem uma referência de cantar. Né? E onde que eles vão descobrir isso? Onde que eles vão recuperar isso? Né? Onde que está registrado isso? Não tem. Por quê? Porque está gravado na memória das pessoas. E, por mais que a gente possa, no futuro, por exemplo, traduzir toda essa memória ou para o livro ou para o vídeo, não é a mesma coisa. Porque essa é outro detalhe muito importante da memória indígena, é porque o Álvaro, por exemplo, ele veio de um lugar chamado Cabeça do Cachorro, né? Lá na fronteira com a Colômbia. Eu conhecia a terra dele porque eu era piloto de avião, né? E, quando eu visitei a terra dele, São Gabriel da Cachoeira, se não me engano, aquela terra se chamava Uaupés, se não me engano. Depois mudou o nome para São Gabriel da Cachoeira. Por quê? Porque o poder político no local era dos salesianos, né? E o Uaupés deve ter alguma... Os índios da Colômbia, que é a fronteira com o Brasil, chamam a terra deles de Uaupés ainda. E assim sucessivamente. Estou fazendo algumas referências de nomes para vocês entenderem como foi o processo das mudanças que foram sendo colocadas e a gente foi aceitando. A gente que fala nós, os indígenas, né? Mas também eu queria salientar que essas histórias, né? E eu creio que isso acontece com todos os irmãos indígenas que estão aqui, só aconteciam essas conversas, esse bate-papo que vai entrando na nossa cabeça, quando tinha um fogo dentro da oca. A oca é um termo guarani, dentro da casa dos índios, de tardezinha, de manhã cedo. E a gente, criança, a gente ficava no colo do vovô, da mamãe, do papai, ou da vovó,
E aí, acho que até o Daniel tem um livro que fala o vovô Apolinário, né? É ali que estava o secreto da consciência de ser filho daquele povo e da consciência de você aprender referências sobre a nossa identidade étnica. Por exemplo, eu estou usando aqui esse cocar, né? O índio terena, geralmente, ele não usa cocar. Ele não tem costume de usar cocar, a não ser em ocasiões especiais. Você pode observar. A mulher terena também não tem costume de usar cocar. Ela não pode usar cocar. Por quê? Porque os índios terena, antigamente, nós éramos índios cavaleiros, junto com os índios Caduel, os índios Guaicuru, hoje Caduel. Então, era correr com o cavalo no Pantanal, não tem como você andar com isso daqui. Vai cair, né? Outra coisa, o índio terena não usava cabelo comprido. Você pode observar que o índio terena não usa cabelo comprido. Mas, no decorrer do tempo, alguém disse, ó, tem que ter cocar. Né? Você tem que ter o cabelo comprido para dizer que você é índio. Porque quando eu era jovem, né? Hoje mesmo, não sei quem me perguntou, foi outro rapaz que é um descendente de japonês, o Henry, não sei se ele está aqui. Ele falou, é verdade que você falava que era japonês quando você era jovem? Eu falei, é verdade. Se eu tirar o meu cocar aqui, cortar meu cabelo e fizer assim, eu viro japonês. Que foi uma outra forma, né? Já estou pulando um pouquinho da história, de você chegar na cidade. E eu saí de uma aldeia chamada Toné, uma aldeia chamada Bananal, e ali passava o trem do Pantanal. Aquele trem que o Almir Sater canta. Aquele não é poesia, não é de verdade. Havia o trem do Pantanal, que saía aqui de São Paulo, Estação de Luz, até Bauru, Corumbá, Bolívia. Né? E ele passava dentro da nossa reserva, aquele que era o nosso ponto de contato com a civilização dos Prutuia. Né? Prutuia, da minha língua, é o que não é índio. Mas, da mesma forma que nós saímos, entravam também. Quem levou a estrada de ferro para dentro do Pantanal foram os índios terena, junto com os colonizadores. Né? Eles precisavam. Eles não sabiam andar no Pantanal. Cobra, lá tem cobra para caramba. Né? Lá tem onça para caramba. Aquele Pantanal do filme era bonito, tal, né? Mas é perigoso. Só quem mora lá que sabe andar por lá. Então, quem é que ia na frente? O índio terena, ajudando o homem branco a ser feliz. Eles precisavam de levar a estrada de ferro. Beleza. Aqui tem o tio do Max Suara, que eu estou vendo ele aqui. Ele era um dos maquinistas. Você sabe quem é maquinista ou não? Aquele piloto do trem. Porque todo mundo tinha medo de entrar no Pantanal. E os índios terena eram o piloto da Maria Fumaça, antigamente, né? Depois dos trens de óleo, diesel. Agora, ninguém fala disso, né? Quando fala, o índio terena. Todo mundo fala assim, o índio terena é inteligente. O índio terena é sabido. O índio terena como é que fala? Ele é moderno. Mas não sabe como está o nosso coração originalmente. Né? O grande debate que nós estamos tendo hoje com a nossa geração, o grande debate é no campo das práticas familiares. O índio, de maneira geral também, né? Aqui a Severiá falou aqui, ela se casou com o Cipacé, né? E ela veio a mãe dela, acho que é Javaé, o pai dela é Carajá, da ilha do Bananal, né, Rio Araguaia. E então ela disse uma coisa muito interessante. Dentro das tradições indígenas tem os chamados clãs, né? Não pensa que dentro da aldeia é tudo beleza, os índios são todos unidos, entendeu? Inclusive, eu briguei com o Lula uma vez, quando ele virou presidente, porque ele perguntei para ele, você não vai nomear um índio na presidência da FUNAI, Lula? Ele disse, não, é muito complicado, né? Vocês vão se matar. Qual índio que eu vou colocar? Ele tinha um assessor chamado Gilberto Carvalho, que aconselhava ele, não põe índio, não.
porque tem que ser um branco, porque com o branco na presidência da FUNAI, não tem guerra entre os índios, né? Você vê a grande armadilha, né? O grande alçapão do nosso companheiro, do nosso amigo, que está em primeiro lugar nas pesquisas, por acaso. Né? O que acontece? Eu falei, Lula, você não pode pensar assim. Esse é o pensamento do colonizador. Né? Então, o que eu quero citar é o seguinte, toda ação indígena ela tem um fim político, demarcação de terra, principalmente. Eu participei, junto com o Paiacã está aqui. Nós, acho que eu vi o Davi, não sei se ele está aqui, Davi Anomami, né? Está aqui, né? Nós fomos lá na aldeia do Davi, eu, Paiacã, Ailton Krenak. O Paiacã alugou 2 táxis aéreos. Falou, vamos lá ajudar o Davi. Fomos lá na terra do Davi. Isso não está nas páginas dos jornais. Não está, essa história não está contada pela literatura moderna, né? Nem dos jornais, nem da imprensa. Fomos lá junto com o Davi. O Davi mostrou um riozinho assim no meio da aldeia dele lá. Ele falou, olha o ouro ali, Marcos. Você conhece o ouro? Eu falei, aonde? Aqui, Marcos. O ouro está navegando no riozinho da terra dele, né? Como era o nome lá? Era a aldeia... Né? Hã? Guatorique, né? Então, eu fui lá, se eu fosse um garimpeiro, eu pegava aquele monte de terra e punha no bolso, né? Dava mais ou menos 100 gramas de ouro. Estou falando isso para vocês, pessoal, já terminando aqui, porque senão eu vou contar muita história para vocês, que esses valores das tradições são muito importantes. Eu, por exemplo, quando participei junto com o Álvaro, hoje cedo estava aqui o Beto, né? Então, me falou que ele teve um acidente, ele estava o André Vilas Boas aqui também, estava o Vansan mesmo, a esposa dele, né, na época, junto com a gente. Nós criamos o primeiro movimento político aqui em São Paulo, na igreja acho que é São Bento, alguma coisa assim. São Domingos. E aí, era um encontro como esse aqui. Quero concluir com isso. Né? 80 indígenas, era um encontro sobre a antropologia. Né? Aí levaram 80 indígenas para lá. Mário Juruna era um deles, Álvaro Tucano era outro deles, o pai da Graciliana, que está ali, o Manuel Celestino era outro deles, Ibis Menino, que foi torturado e assassinado em Alagoas, né? E Chavante, Bororo, Índio Ticuna, do Rio Solimões, Paulo Nonda também, Chavante, né? Muitos deles já faleceram, né? Muitos faleceram por diabetes, tá? Então, o que aconteceu? O Juruna chegou lá à noite no nosso alojamento e falou, olha, amanhã não vão deixar nenhum branco entrar na nossa reunião. Mas Juruna, nós estamos aqui junto com eles, são nossos amigos. Ele falou, não, amanhã eles não vão entrar. Já falei com o meu pessoal, o Chavante, naquele tempo o Chavante era imperativo, né? Não vai entrar, Marcos. Então tá, e o que vai ter? Não, nós vamos fazer a eleição aqui da nossa associação. Como vai chamar a nossa associação? União das Nações Indígenas. Quem criou esse nome? Foi um índio bororo chamado Paulinho Miracurel, né? Já morreu de câncer no estômago. Isso não está escrito em nenhum lugar, está na nossa memória indígena. E daí os antropólogos, os jornalistas, os fotógrafos, inclusive o chefe dos fotógrafos era o Pena, que é o presidente do PV, ele nunca deu uma cópia do filme que ele fez desse momento. Eu já pedi emprestado para ele, não dá, não, porque virou propriedade dele. Mas a imagem era nossa, a história que ele estava registrando era a história nossa. Então, você fala assim, Marco, tem alguma foto? Talvez tenha, né? Mas ele tem um filme. Bom, e com isso, teve uma eleição rápida,
Quem quer ser candidato a presidente da Uninde? A gente chamava de Uninde. Aí um tio meu, chamado Domingos, falou, eu quero ser. Aí um índio lá do Amazonas, o Lino Miranha, eu também quero ser. E a gente não se conhecia direito. Então, todo mundo, pois eu, pois Álvaro também. Vamos votar agora. Quem é a favor do Marcos? Levanta a mão. Levantava um monte de... Quem é a favor do Álvaro? Quem é a favor do Lino? Do Domingos? E era tudo ali na hora. Não é igual aqueles votos secretos do Congresso, nem do Supremo Tribunal Federal. Era na hora ali. O índio verdadeiro, sem medo do outro, do irmão. Eu ganhei, né? É. Aí eu ganhei. Eu falei para o Júnior, quem vai ser o vice? Ele falou, quem tirou em segundo lugar? Quem tirou em segundo lugar? O Álvaro. Então, o Álvaro vai ser o vice-presidente. E o secretário? É o que tirou a terceira. Quem foi? O Lino Miranha. Né? E assim nós criamos um movimento. Então, quando nós... Eu quero dizer com isso, pessoal, que isso se chamava movimento, porque a gente nunca acreditava que eu pudesse falar em nome dos Munduruku, que eu pudesse falar em nome dos tucanos, que cada povo, isso está escrito na Declaração da ONU hoje, tem que exercitar a sua livre determinação. Hoje em dia, algumas entidades querem criar uma CUT dos índios. Ué, como? Um vai representar todo mundo? Aí eu conversei, só para terminar, né? Estou terminando agora a história do índio velho. Segunda vez que eu já falei isso, mas agora é para valer. Ele falou para mim, o índio Guarani, olha, antigamente, na nossa tradição, não existia o cacique. Quem inventou o cacique foi o branco. Não tinha capitão. Quem inventou o capitão, que tem muitas aldeias que o cacique é chamado de capitão, foi os militares. Então, quem era o comandante da aldeia? Não tinha comandante. Cada um era livre. Mas tinha o líder espiritual. Esse sim. Ele não se impunha como autoridade, mas ele dizia, olha, você pode casar com esse, você pode plantar, você pode cortar o cabelo. Então, esse resgate, eu creio que nunca nós vamos conseguir mais, né? Mas a referência, então, para nós, continua, Daniel, eu converso muito com ele, converso muito com o Álvaro, com o Ailton, né? A gente troca ideia, mostrando que nós não podemos ser líderes de outros povos, mas podemos ser coordenadores de um pensamento indígena. A próxima meta, né, que já conversei aqui com o Álvaro, com o Daniel, de repente, a gente tem que falar isso para alguém. Nós estamos falando para vocês. A maioria de vocês não são índios. Mas o nosso jovem, ele precisa aprender a escutar a voz dos velhos. Se ele não conseguir, escutar a voz dos velhos dele, do vovô dele, do papai dele, do titio dele, os povos indígenas estão caminhando para a destruição, para a extinção. Por isso que é importante esse debate, essa conversa, porque nós estamos mostrando que nós estamos falando, conversando na nossa língua, contando história das nossas tradições. E pergunto a cada um de vocês, qualquer um de vocês agora, quando que vocês conversaram a última vez com seu vovô? Obrigado. Muito legal. A gente ficaria ouvindo um tempão, né? Ele já não fala quase nada, se deixar ele vai falar a noite toda. Mas a gente quer passar para outro companheiro de jornada nisso aqui, mas antes eu queria lembrar só que o Álvaro, o Marcos, ele escreveu em parceria com uma jornalista há alguns anos atrás um livro meio que romanceado, uma história romanceada
do movimento indígena, não é? Que chama O Índio Aviador. Adivinha quem que é o Índio Aviador, né? Nesse livro, que tem alguns disponíveis aí na nossa pequena livraria, ele conta justamente esse caminho, né, todo que passaram para a criação desse movimento. Um livro que, por sinal, está esgotado na editora, muito raro de encontrar. Quem sabe precise fazer uma nova edição, né? Porque essa história precisa ser contada o tempo inteiro, precisa ser lida. A juventude não indígena também precisa conhecer essa história, porque, no final das contas, é a história do Brasil, né? É a nossa história, a história acontecendo ao vivo e a cores. Com vocês, Doétiro. Papasani. A Tiditakan. Pamani para mim. Pamani, mas para mim. Nisa me jacabera, jimamisma, jacabera, Santa Yarimasa, Paranisa Masara, a Tiditakan. Pamani passa. Estou dizendo que eu sou do povo de Pamaçã, povo tucano. Tenho outros irmãos meus, maiores e menores. Nós temos vários cunhados. E a gente vive bem distante daqui, lá no Alto Rio Negro. Eu vou dizer também que somos autênticos. A autenticidade é autodefesa perante os colonizadores. Como que eu vou falar? É assim. Doetrio Bayag Doetrio Kumag Daí para frente. Só entende essa linguagem quem é tucano, de Babaçã, que conhece a história. Essa oração não é do livro de Moisés, de Bíblia. É do meu povo, que fala de uma cuenca, que criou o Doétiro, primeiro homem da nossa humanidade. Nós somos como benzedores, curandeiros. Nós somos baiaroa, cantores, para curar as doenças, educar nossas famílias. Nós pensamos diferente dos italianos, dos gregos, dos russos, dos paulistas, dos corintianos, dos petistas e outros. Nós não somos propriedade de ninguém, de padre, de freiras, das ONGs. Nós pensamos diferente. Nós temos que ser diferentes dos demais, dar apoio aos nossos cunhados, através de diálogos. Essa é a nossa missão de ser líder. Nós, lideranças indígenas do meu povo, nunca fomos escolhidos a voto. Nós nunca fomos dominados pela ideologia externa, partidária ou evangélica ou de outras seitas. Nosso jeito de ser chefe é pela hereditariedade, pela capacidade de compreender e suportar, defender o nosso povo, o nosso território. Nós somos descendentes de Pamani Massá. Pamacé é origem. Nós somos os povos originários desta terra. E a gente chegou aqui há muitos anos atrás, no Rio, que chama-se Pamanitara, ou Pencondetara, Bahia de Guanabara. A gente veio lá do outro lado do mundo. E a gente foi subindo e subindo e a gente parou na região de Cabeça do Cachorro. Então, nós somos povoadores, nós andamos muito. Nós somos do mundo das águas,
de grandes rios e lagos e florestas. Então, nós não somos novidades aqui nessa terra. Novidades dessa terra são aquelas pessoas que chegaram a partir de 1500, ou aqueles que foram trazidos, forçados da África. Esses são novatos daqui. Nós somos muito antigos. Então, quando o colonizador chegou na nossa região, nosso povo era muito forte. Comia coca, tomava capi, ayahuasca, tinha o modo de organizar com chefes próprios. Nós somos de conselho de primogênitos, nossas mulheres, nossas parentas, nossas irmãs, e nós temos uma lei própria. Essa lei própria, nós não podemos casar com a mulher do povo tucano. Posso casar com uma judia aqui de São Paulo. Isso não é pecado, não. Isso não é fora da lei. Não é. Essa é a nossa tradição. Também nós estamos aqui para dizer que nós somos melhores. Não. Nós temos o nosso jeito de ser, nós acreditamos no único que é o Pai Eterno, e nós começamos falando do único para nossos filhos, desde pequenos até a morte. Esse é o nosso modo de ser. Então, quando o colonizador chegou lá, nos dividiu, e o nosso povo ficou confuso. Nós tivemos confronto. Quem sabe a história do Amazonas, do Rio Negro, sabe quem foi a Juricaba? Foi um grande chefe que combateu com os espanhóis, portugueses, guerra mesmo. E o nosso povo participou. E essa guerra nós nunca esquecemos. E lá estava, já naquela confusão, já chegou o padre. Quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, o padre estava pelo meio. Até hoje o padre está pelo meio, para encher o saco do índio e atacar as nossas lideranças, as nossas tradições. Foi por isso que meu avô, os outros meus antepassados, brigaram com os colonizadores. Tudo que o Pai nos deu, o Pai Eterno nos deu, foram atacados pelos missionários. E continua. Como assim? Hoje tenho muitos parentes meus que são pastores e pastoras, padres e freiras. É muito difícil a gente tratar de nossas tradições como antigamente. Mas tem outras pessoas hoje que realmente defendem as tradições, fazendo cerimônias, encarando a realidade, como é que está a saúde, a educação, o transporte, a segurança. Isso é o jeito de ser indígena na minha região. Nós não precisamos que alguém, missionário, ou ONG, ou a FUNAI, venha dirigir, manipular o nosso povo. Quem manda lá é o meu povo. Na minha comunidade, quem manda lá sou eu. Com o meu povo. Eu que defendo a floresta. Eu que defendo o que é bom, junto com meus parentes. Então, essa é uma diferença. Eu não estou aqui brincando para esse país. Quando quero combater corrupção, é para combater, em primeiro lugar, dentro de nossas famílias. Exigir a ética de nossas lideranças, índios ou não índios, tem que ter a ética. Se é boa vontade, que faça boa vontade. Se é pago pelo Estado, tem que cumprir, pagar, fazer o trabalho bem feito, o que não acontece. Então, isso que está nos revoltando hoje nesse país. Então, nós tivemos confronto também com os missionários na época, sempre tivemos confronto com os comerciantes, com os missionários. Eu tive que brigar com Dom Miguel Alanha, porque ele era um homem muito poderoso, muito rico, muito amigo da ditadura militar, e a gente partiu para briga política. Comprei. Sem medo. Isso muito jovem ainda é. E fui parar no Tribunal Aberto, lá na Holanda, em 1980. Lá que eu conheci o Vincent Carelli. Era Vicente, né? Vicente, está aqui, Vincent Carelli. Novinho, transparente, bonitinho. De lá para cá, nós nunca paramos de lutar juntos. Está aqui.
Queria agradecer ao Vansana que está aí. Conheci aí muitas outras pessoas. Lá que conheci o Mário Juruna, meu amigo, mas que o primeiro índio a sair para brigar contra a ditadura militar, contra os padres, fui eu. Eu não fui lá porque alguém me mandou, não. Eu fui lá porque eu quis, porque acreditei na minha luta, na força do meu povo. Mas lá conheci meu amigo Mário Juruna. Quem é o Mário Juruna? Muita gente não sabe. Mário Juruna foi o homem mais polêmico, mais conhecido, que deixou muito claro que não dá para contar com a FUNAI. Por isso, ele usou aquele gravador para cobrar a mensagem. Olha, eu vou gravar aqui, hein? Depois, escuta aí, você não fez isso? Tá, virou uma piada, mas ele era muito cobrador de leis, cobrador das autoridades. E assim conheceu outras pessoas, jovens, como eu. Jovem era eu. Mas eu não sabia se estava o Daniel, se estava o Marcos Terena, porque naquela época nós fomos proibidos de falar nossas línguas. Nossos antepassados foram proibidos de praticar as tradições. O meu avô materno teve coragem de jogar todas as coisas sagradas no rio para não entregar aos missionários, para levar para Roma. E meu avô paterno era um grande estadista, sabia falar muito bem língua geral, muito bem português, mas não sabia ler e escrever. E assim pedi para que meu pai, Arcanto, fosse estudar no colégio dos padres. Depois, meu pai também me chamou para eu continuar estudo no colégio dos padres. Eu também, por minha vez, chamei meus filhos para fazer faculdade. E assim a gente foi conhecendo, e aqui um dia eu cheguei. Vim para cá, para a cidade. Eu não pude voltar depois que briguei com os padres, com os militares lá para a minha região, São Gabriel, porque quem mandava lá na lista de passageiros eram militares e padres que eram meus inimigos políticos. Quem tinha o barco lá era somente os salesianos. Eu não poderia voltar. Eu era proibido. Foi expulso muitas vezes nas salas da região da reunião da FUNAI, ou então dos colégios, desses lugares. Não tive nenhum jeito de... Não tive nenhum amigo. Eu vim parar em Brasília. Lá que conheci o meu companheiro, Marcos Terena. Lá no apartamento da Memélia. Memélia Moreira era jornalista que trabalhava no Folha de São Paulo, que dava uma cobertura ideal para politizar e combater a ditadura militar. Foi a jornalista Memélia Moreira e outras pessoas tão comprometidas com a questão social à época. Aqui está o Marcos Terena. Foi ele que disse, não, nós vamos criar um movimento indígena. Foi o primeiro índio, sim, a formar um grupo de jovens, parentes dele, lá na casa do Ceará, para combater, resistir, como é que deveria ser para organizar o país. A questão indígena foi o Marcos Terena. Depois eu conheci umas outras pessoas, aqui na região sul, conheci o Guarani. Catarina, o pai dela está aqui. E lá também foi que eu conheci outras pessoas, chavantes, o pessoal do Nordeste. Eu conheci o Francisco dos Santos, o Caingangue, muito bom, que esteve aqui conosco. E assim, durante a ditadura militar, eu e Marcos Terena conhecemos Krenak aqui, que foi importante dizer isso aí, foi jornalista mais conceituado, que em plena ditadura militar nós colocamos aqui um programa na Rádio Cultura da USP, Programa de Índio. Lá que nós dissemos, está aqui o meu amigo, o Voltão, está entendendo? E assim nós fomos buscando outras pessoas e conseguimos o Davi Copenava, novinho, lá no Rio Totobi, lá no Rio Ajarani. Aqui está a história verdadeira. Depois eu conheci também grandes escritores, porque quando estávamos brigando, eu sendo expulso, o Daniel estava querendo ser padre. Estava lá. Os bons é para ser padre. É assim. O tucano que reclama, ele é excomungado. Mas não precisa comer o padre, não.
preciso do meu povo, da minha ética, isso sim. Mas um dia o Daniel também desobedeceu. Encontrou uma ovelhinha, saiu fora da igreja e virou grande escritor. O Davi virou uma grande liderança internacional. Depois nós conhecemos um povo muito irmão guerreiro, que foi o povo Kayapó. E assim, nessa história também, nós conhecemos os grandes malucos, inteligentes, dinâmicos, cineastas, que está aí, o Maxwara. Ele é um grande cineasta, colecionador de prêmios importantes, que esteve nos lugares mais perigosos, fazendo registros onde tinha garimpo, madeireiros. Essa é a história verdadeira. Assim, eu conheci também o Beto aqui. Eu apanhei dos padres, mas quem me deu de comer e viver, continuar essa luta, foi o Beto. Naquela época era Cedi. Ele estava aqui doente, mas ele espero que esteja bem, está entendendo? Assim que ele deve estar cansado. Conheci pessoas aqui da USP, a Manuela Carneiro de Cunha e outras pessoas. Nós conseguimos, sim, dialogar com a sociedade nacional sobre a questão indígena. Eu escrevi, sim, aquele livro, que é relatório, porque todas as vezes que eu escrevia, meus relatórios nunca têm resposta. Nós estamos cansados de mandar reclamações para o padre, para o Papa. Será que nós vamos perder tempo? Sim, perdemos tempo, nunca tem. Eu escrevi uma carta há 3 anos atrás e acabei de receber a resposta agora. Aquele mês, isso é brincadeira. Está entendendo? Também eu fico muito desconfiado com antropólogos, indigenistas ou missionários. Tudo que a gente reclama, eles não colocam, suprime tudo. Então, por isso eu escrevi aquele relatório. Não, não é assim, não. Também eu escrevi o texto sobre o meu povo, a história do povo tucano antes dos brancos, mas não para os brancos. Em primeiro lugar, para os meus filhos, para minhas filhas, porque eu sou pai, sou liderança, eu sou avô. Em primeiro lugar, para eles. Porque daqui a pouco eles não vão nem saber quem são os irmãos verdadeiros dentro de nosso clã ou com outros. Porque o índio é tratado assim, é índio. Não é, nós somos índios, sim, mas dentro de nós temos o respeito, o destaque. Estamos cheios de clãs. Não pode haver casamento com mulher do mesmo povo, não pode. Então, eu sou dessa linha. Então, eu escrevi essa história antiga. Então, esse calendário, eu escrevi porque meu avô, os meus antepassados, passaram milhares de anos falando essa língua, falando dessa história, para conhecer a utilidade das florestas, das águas, dos animais, fizeram grandes histórias do desenvolvimento da humanidade, do meu povo, que os padres não sabem, que outros colonizadores não sabem. A eles não interessa. Quando o padre e outros quer vir para cá, é para dar santinho, para dar faquinha, para batizar o índio, porque assim eles são grandes salvadores dos índios. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós somos capazes de falar nossa história, buscar uma salvação justa e coletiva. Essa é a nossa posição. Assim deve ser a nossa posição. Nós temos que falar dentro da literatura brasileira, dentro das universidades, essa literatura é indígena, por isso que escrevi, Daniel. Então, eu escrevi um livro belíssimo sobre o nosso mundo, pela Universidade Nacional de Brasília, e depois estou escrevendo, vou publicar, também pela UNB, sobre esse movimento indígena. E nós queremos dizer, para terminar, quero agradecer muito ao Paulinho, que está aqui, grande articulador, amigo meu de fé, o Aritana, meu irmão de fé, Megaron, o grande Raoni, e outras tantas lideranças, Graciliano, que é aliás, é o pai da Graciliano, que é o Celestino, o Zé Antônio, e outras tantas lideranças. E nós temos hoje aí, Marcos, para me dizer, nossas lideranças hoje, de fato, têm que ouvir, entender, ler mais a história que está no coração deles.
não tem que ficar dando mais assim atenção às exigências externas, ideológicas, que isso daí eles se perdem. É bom, sim, saber a tecnologia é importante, porque não tem como ter partido. Isso que eu entendo, sou defensor das coisas também. Mas as coisas de tradições indígenas, nós temos que manter, sim, para não perder os nossos valores, os nossos territórios, por onde existem grandes estoques de águas, de madeira, de todas as riquezas minerais, que nós preservamos para o Brasil, para o mundo, de graça. Não é o Instituto Chico Mendes que preserva lá o Rio Negro, não. Quem preserva lá o Rio Negro somos nós, meu povo, com os outros, brigando contra os garimpeiros e outros. Os outros chamam que a gente somos muito chatos. Chatos nós não somos, não. Estão preservando o que é nosso. Então, acho que esse encontro, para mim, é muito importante. Agradecer, né, ao Banco Itaú por essa tarefa tão gostosa de trazer os jovens indígenas, do movimento indígena aqui, para falar para o Brasil, inclusive os velhinhos, que é no caso do Daniel e Marcos Terena. Eu estou pelo meio. Para vocês verem o que eu passo, né? Eu procuro trazer os velhinhos, a gente que fica falando aqui que eu sou velho. Muito bom, Álvaro. Obrigado por esse depoimento. Acho que é um depoimento muito tocante, muito emocionante, muito verdadeiro, né? Que faz jus àquilo que eu dizia antes de você, que é uma pessoa que traz a verdade na fala, né? Na voz, na oralidade. Isso é fundamental para reforçar, inclusive, aquilo que os nossos povos têm, efetivamente, não é? Que é a oralidade como sua principal arma de comunicação, né? Buscando a verdade das coisas, usando a palavra, né? Operando a palavra de uma maneira muito, muito honrosa. Obrigado aos dois pelo depoimento. Queria dizer também que, quando eu fui fazer minha tese de doutorado em educação, eu optei em fazer um trabalho sobre o movimento indígena brasileiro, chama O Caráter Educativo do Movimento Indígena Brasileiro, nesse período de 70 a 90, e eu tive a honra de entrevistar esses dois moços, né, como parte desse trabalho. Além dele, entrevistei Darlene também, que está aqui, entrevistei Eliane Potiguara, enfim, o Moura Tucano, que já nos deixou, e pude conviver um pouco com eles, ouvindo essas histórias todas, que sempre foram tão chocantes. E é lamentável, né, que o Brasil perca entre os seus fazedores de história, da história real, uma figura como o nosso deputado, né, Mário Juruna, né, o eterno deputado Mário Juruna. É uma tristeza, né, perceber que o Brasil não dá a devida atenção a esse que foi o precursor de uma atuação ética, né, efetivamente, né, já naquela ocasião, usar o gravador, né, como um instrumento para mostrar que as pessoas mentiam, que as pessoas diziam inverdades, que as pessoas enganavam, né, e ele, para não se deixar enganar e nem enganar ninguém, usava o gravador como um instrumento para mostrar que as pessoas eram, que os políticos, não as pessoas em geral, mas os políticos, sobretudo, eram grandes mentirosos, né? Não mudou muito de lá para cá, né? Continua mais ou menos igual, mas ele fez o papel dele, e eu acho que a história brasileira deve um lugar para ele, né? Na construção assim de uma identidade que ainda está sendo elaborada. Eu vou passar para o público, certo? Agora o público vai, aí quem quiser fazer perguntas, tem um microfone aqui. Se alguém quiser dirigir pergunta para os nossos dois convidados, por favor, a hora é agora. Um por vez, por favor. Todo mundo ao mesmo tempo. Não dá. Enquanto vocês pensam aí, eu mesmo vou fazer uma pergunta, então, para os dois, né?
Como é que vocês, hoje, veem o movimento indígena? Vocês que o iniciaram há 30 anos atrás, 40 anos atrás, como é que vocês veem o movimento indígena, o movimento político indígena nos dias de hoje? Eu, começando por mim, como nós perdemos muitas lideranças ao longo desses 40 e poucos anos, muitos dos órfãos hoje são lideranças muito fortes em suas bases. Hoje, o movimento indígena está muito forte porque há participação de mulheres. Nós temos muitos homens e mulheres indígenas falando nas universidades para poder equilibrar o nosso jeito de ser. Porque nós, indígenas, nós não podemos continuar nessa invisibilidade, não. Então, eu estou muito feliz com a nova geração. Mas o que precisa também é que aconteça mais debate de velhinhos com a nova geração. Porque entre eles briga muito, isso não é bom, não. Eles se perdem de vez em quando. Então, eu acho que nós temos que ter preocupação interna. Como é que nós vamos fazer para manter essas tradições, nossos territórios? Agora, por exemplo, os índios se rebelaram. Tem muitas mulheres e homens candidatos a deputado estadual e federal. Como é que eu vejo isso? É porque eles não acreditam mais nos velhinhos, que não eram índios. Agora é a vez de buscar. Então, eu tenho muitos amigos, conhecidos meus, que são doutores. Eu sei um deles. Padre Justino e outras tantas pessoas que aprenderam bem a tecnologia, usam a sua inteligência para escrever sobre a questão indígena, para descolonizar esse país, para falar a verdade. Então, esse é o movimento indígena que eu dou parabéns. É assim que eu vejo. Vou responder aqui. Bom, eu venho do movimento indígena, que era realmente estrategista, Se vocês forem olhar aí, aliás, o pessoal que pediu para debate amanhã sobre a Constituinte, fotos minhas, liderando sei lá, mas eu sempre fui de armação, Porque naquele período a gente morava lá em Brasília, como o Álvaro disse, e era muito perigoso para nós assim estarmos expostos assim aos coronéis da FUNAI, todos eles eram do SNI, não sei se você sabe o que é isso, ou do Conselho de Segurança Nacional. Mas a gente sabia as brechas, para a gente debater, principalmente a questão da demarcação das terras, o nosso direito de estudar, inclusive, porque eles queriam expulsar a gente de Brasília, dizendo que Brasília era uma cidade atípica para nós indígenas, E hoje em dia, o que eu pessoalmente percebo, e eu olhando assim para frentemente, como diz o pessoal, eu acho que o movimento indígena ele precisa ser repensado de novo. Porque o que eu percebo na minha experiência de vida é que o movimento indígena não tem estratégias. Eles têm movimento, grupos, organizações, entendeu? E isso, como disse o Álvaro, é muito dispersivo, é muito perigoso. Você perguntar para o movimento indígena qual é a prioridade hoje, por exemplo, se o Bolsonaro ganhar. Ele pode ganhar. Nós temos que ser realistas. Hoje, antigamente, não, a gente só era companheiro, companheiro. Hoje, não. Nós temos aí realidades que não condizem com os nossos ideais pessoais. Os ideais são pessoais e você joga para o direito coletivo. Ou se o próprio Alckmin, aqui de São Paulo, ganhar a presidência da República, qual a estratégia que nós teríamos para os direitos indígenas? Ou se o Ciro Gomes, que é companheiro da Cátia Abreu. Está vendo? É isso aí, pessoal. Não adianta a gente falar assim, eu sou contra isso. E até eu era partidário até o ano passado e me afastei por recomendação médica, inclusive, Mas sem perder, verdade, mas sem perder de vista o direito indígena. Quando
o pessoal, por exemplo, se falou assim, nós vamos lançar... Alguém disse assim, a Soninha vai ser candidata à presidência da República, inicialmente. Depois foi indo. Eu não falei nada, né? Porque eu não posso falar isso que eu falo assim, apesar de estar sendo televisionado aqui, mas eu não posso falar isso em público, entendeu? Nunca vou ser contra a Sônia, né? Contra a Soninha. Mas colocaram ela como vice-presidente, candidata a vice-presidente. Eu pergunto para vocês aqui, quem aqui vota para vice-presidente? Ninguém, né? Exatamente. Está vendo? Hã? Aham. E não, eu estou dizendo assim, colocaram a nossa... para ser vice. Isso que eu quero dizer, as artimanhas da política, né? As manhas da política, as armadilhas que a política, que não é o campo nosso. Aí, como o Juruna, na época, ele foi o único deputado federal, e amanhã nós vamos falar, inclusive, que, quando teve a Assembleia Nacional Constituinte, 6 índios se lançaram a deputado federal para poder... porque, senão, a gente não ia ser constituinte. E alguém ganhou? Não, ninguém ganhou a eleição. Eu, né? Davi Copenhaga, estamos aqui. Nós somos candidatos à época, mas ninguém votou porque nós não tínhamos dinheiro, nós éramos índios. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, a estratégia, né? Hoje tem a tecnologia a nosso favor, tem muitos índios pensadores, formadores de opinião, né? Só que a velocidade da informação é muito rápida, né? Então, a gente não pode cantar aquela música da Xuxa, vamos brincar de índio, né? Não, porque lá na aldeia, eu queria terminar minha participação com isso, lá na aldeia estão os nossos velhos, os nossos sábios, e uma das coisas que eu estou começando a debater com a academia é por que muita gente está fazendo tal de curso de saberes indígenas. Aqui na Unicamp, por exemplo, pelo menos eu vi na internet, mas eu não entrei fundo na informação, dizia lá, se você quer aprender a língua terena, se inscreva na Unicamp, que lá vocês vão aprender a língua terena, né? É essa apropriação que vai derrubando toda a caminhada do movimento indígena atualmente, né? E, finalmente, né, eu até esqueci de falar isso, mas eu quero completar o que o Álvaro falou. Hoje em dia, e eu quero falar assim, publicamente aqui, sem qualquer demagogia, né? Quem manda na aldeia, lá na aldeia, é a mulher. Qualquer comunidade indígena, quem manda lá é a mulher, né? Minha mãe, até hoje, eu nunca respondi minha mãe, ela está viva, né? Aí, quando eu vejo minha filha gritando com a mãe dela, eu falo, não, eu que já estou velho, a minha mãe está lá, nunca respondi minha mãe, porque ela manda. Se ela falar para mim assim, eu não posso falar que ela está caduca, por exemplo, né? Não posso falar isso. Eu fico triste, porque ela está nesse processo já, velho. Quem sabe um dia eu vou estar nessa também, né? Então, eu quero dizer o seguinte, o poder da mulher é muito grande, porque ela é a geradora disso que nós estamos falando aqui, das tradições. Quando ela canta com o filhinho dela, a sua canção tradicional, né? Então, o que eu quero dizer é isso. E elas estão atravessando o rio aqui da civilização moderna. E a única coisa que eu acho que as mulheres, elas não podem, como disse o Álvaro também, perder essa fonte de força tradicional, cultura, língua, idioma, histórias, para ajudar a ensinar nas escolas também do homem branco. Então, quando vocês fizerem mestrado, doutorado, procurem rebuscar isso que está lá, mas não entreguem isso para as academias, porque senão a academia vai ser dona da cabeça do índio. Obrigado, pessoal. Beleza. Parente. Marcos, tem uma história que eu acompanhei o Lula
quando estava batendo carteira em Londres, para fundar o PT, Álvaro, doentio tucano, tal. E você questionou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça, Marcos, dizendo assim, se criar o Ministério dos Povos Indígenas. A concepção, porque a Fundação Nacional do Índio é uma panela de pressão. Se não tiver chiando, ela estoura. Está chiando. Até quando a ideologia das vossas personalidade vai bater nesse martelo para se criar o Ministério dos Povos Indígenas. Como é essa concepção, Marcos? Vou responder bem rapidinho, né? Eu estou com fome já, com sono. A pergunta do Marcos Soares, ela é muito profunda, né? E eu sempre quero registrar que eu respondo baseado na minha experiência de vida política. Eu sempre morei em Brasília, né? Convivi com todos esses caras aí, Paulo Maluf aqui, Jacob Ittar, né? Que era do PT antigo, né? Tem que falar essas coisas. Eu não queria falar isso daí, né? Mas eu tenho que falar. E quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente, no final já do mandato dele, teve um encontro sobre igualdade racial, né, Álvaro? Lá. E o ministro da Justiça era o José Gregóri, que é aqui de São Paulo. E o José Gregóri, ele teve uma ideia, no final do governo do Fernando Henrique, de colocar um índio na presidência da FUNAI, né? E aí eu estava articulando, eu e o Azelene Caigangue estávamos articulando igualdade racial do ponto de vista indígena, não do ponto de vista do negro. O que aconteceu? Nós fomos para a África, e lá o movimento negro ele atropelou a gente. Mas lá na África nós falamos, vamos criar um ministério dos povos indígenas. Aí, na viagem, mudaram de ideia e criaram o Ministério da Igualdade Racial. E a gente falou, tudo bem, nós, os índios bobos, né? Tudo bem, meu irmão. Quando chegar no Brasil, criamos o ministério, no governo Lula, e vamos rachar o ministério. O ministro pode ser negro, mas o vice-ministro vai ser índio. Eles, como é que fala? Deram o tombo na gente. O Ministério da Igualdade Racial passou a ser o Ministério do Negro. E a gente sempre disse... Eles disseram mais para nós, vocês têm a FUNAI. Quem resolve o problema de vocês é a FUNAI. Não é o Ministério da Igualdade Racial. É verdade, temos a FUNAI, que é a mais baixa fundação do Estado, mas que a gente não pode abrir mão, porque é o único elo que a gente tem com a política pública oficial, né? Então, o que o Marcos está perguntando é o seguinte, eu defendo sim, porque nós somos primeiras nações do Brasil, 330 povos, 220 línguas, 15% do território do Brasil, que na Terra do Alvo tem urânio para fazer bomba atômica, na terra da Yanomami tem o nióbio para fazer satélite, né? E o orçamento da FUNAI, isso é um dos pontos que o movimento indígena tinha que levantar, estatisticamente, matematicamente. Quanto vale um índio no Brasil? Sabe quanto vale um índio no Brasil? R$1. R$1, se você fazer assim aquela conta de dividir, R$1 vale um índio no Brasil por ano. Por ano. Agora, se você pegar e falar assim, quanto vale o Álvaro, considerando as águas potáveis, a biodiversidade e o urânio dele? Né? Vai lá para cima. Ninguém quer fazer essa conta. O sistema de governo nunca vai permitir isso. Mas, por outro lado, quem coordena a mineração de nióbio lá na terra do Davi é um cara que foi presidente da FUNAI, chamado Romero Jucá Filho. Então, por isso que eu defendo mesmo o índio, e defendo outra coisa, viu, Marcos Soares? Que eu acho que os acadêmicos aqui, os professores, os doutores, os mestres,
Deveriam lutar a criação de uma universidade dos povos indígenas. Porque quando a gente tiver status de universidade, nós vamos pau a pau com o ministro. Agora, você acha que a Universidade de Mato Grosso vai abrir mão da grana para repartir com a Universidade do Índio? Não vai. Não vai. Eu fiz parte desse grupo de trabalho no MEC. A maior dificuldade, sabe de onde vem? Do próprio índio doutor. Ó, meu professor está aqui, pô. Grupo de trabalho, né? Eu falava para ele, pô, você é doutor, cara. Eu falava para outra menina, você é doutora, pô. Se imponha perante esses professores. Não, mas eles são pós-doc, não tem um tal de pós-doc, eles são pós-doc. Eu falei, não importa, pô. Então, eu penso assim, né, que se a gente pudesse trabalhar, um movimento indígena pudesse trabalhar a ideia de orçamento para as aldeias. Orçamento para, como é que fala, criar uma academia dos povos indígenas, uma universidade, né? Aqui, ó, doutor aqui, reitor, né? Temos que pensar nisso, a gente tem que sonhar, né? Está ali outro pós-doc ali, ó. Nosso candidato. Não, eu não. Reitor. Não, candidato a deputado federal. Você já está com toda a plataforma pronta. Não, essa parte aí é outro problema que a gente tem que contar com alianças com o eleitor não indígena, porque só o voto do índio não elege nem deputado estadual, né? Apesar do Cacá Verá, ele não está aqui, mas um dia ele foi candidato ao Senado aqui por São Paulo, não sei se vocês sabem, né? 200 mil votos o Cacá teve, né? Sem fazer campanha. Então, ou seja, tem gente aí que quer votar numa saída honrosa para o Congresso Nacional. Mas é trabalhoso. Diga Obrigado. se ele é candidato a federal, a deputado federal, o Cacá, por São Paulo. Esse ano? Esse ano. Então, está vendo, pessoal? Cacá Verá. Jupira Terena, que é uma índia aqui da região de Bauru, né? Como é o nome? Leopardo de Caxinauá, Santa Catarina, está vendo? Mas esse é o que eu estou dizendo para vocês. Aí vocês falam, onde é que eu vejo o site aí para saber quem é que eu vou votar? Né? De novo, a tecnologia da informação. A propósito, né, Marco, uma vez que a gente está falando também com um público que está aí remoto, né, é bom que as pessoas tenham essa informação de que existem vários candidatos indígenas espalhados pelo Brasil inteiro, né? Nós estamos aqui de São Paulo falando, mas em todos os estados brasileiros sempre tem candidatos ou a deputado estadual, deputado federal, eventualmente ao Senado também. Então, que as pessoas, os amigos, né, os aliados da causa, vá atrás para saber, não é, no seu estado, no seu lugar, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse pleito. Não é isso? Nós temos, inclusive, a vice-presidente, né? De jeito que o presidente morre ou é afastado aqui, pode ter uma chance. Perguntas? Aqui já tem alguém com o microfone. Sou eu. Boa noite. Bom, esse momento é histórico, assim, muito especial para mim, inclusive, né, para a gente que é a nova geração. Eu sou dessa nova geração. Entrei na universidade, vim mobilizada em virtude do genocídio, das injustiças que a gente vai vendo no dia a dia, né? E o que eu queria pedir, assim, por favor, é que nos aconselhasse a respeito disso, qual que é a visão que vocês têm, né, dessa nova geração na universidade e qual que é o conselho que vocês dão para a gente não perder o foco, para a gente não se perder nesse caminho, porque eu sei que realmente é um caminho bastante difícil. Eu fico refletindo sempre muito tudo isso, converso com os outros jovens, sou professora, mas aqui é esse momento da ancestralidade, é o momento da experiência, né, passando para a gente que está começando, que está caminhando. Então, eu gostaria muito de ouvir isso. Diga seu nome, de onde você é. Eu sou Fabiane Medina, eu faço doutorado na Unicamp, eu sou do povo Guarani, de Mato Grosso do Sul. Maravilha. Aqui agora os dinossauros vão falar, porque agora é o momento guru. Vamos lá. Mais uma? Tem mais alguém aí que vai perguntar? A gente pode fazer um bloquinho para... Estou vendo que tem bastante gente.
Bom, a minha pergunta é, como vocês tá sem falaram som. sobre... Está sem som. Bom, a minha pergunta é, o que vocês pensam a respeito da representação que a Comissão Nacional da Verdade fez sobre a questão dos indígenas no relatório, né? Como foi tratada a questão dos indígenas no relatório final da comissão? Qual o nome seu? Silvia. Silvia. Tá bom. Alguém aqui? Outra Silvia. Meu nome é Silvia, eu também sou meio velhinha, acompanhei o trabalho da UNI desde 85, junto com esses amigos aí, Max Suara, todos eles, esses dinossauros. Não, só porque você virar dinossauro também. Mas eu quero perguntar se vocês acham que a PIB hoje faz um trabalho semelhante que a UNI fez, tentou fazer de união das nações indígenas do Brasil todo. Que sei que o Brasil é muito grande, é meio difícil, mas se tem algum trabalho semelhante, o que vocês acham sobre isso? Ou se tem alguma outra? Legal. Silvia. Luciano, vai falar? Então, boa noite. Obrigado pelas belas palavras e ensinamentos, né? Agora eu não posso deixar de registrar a presença dos jovens aqui, né? Se não colocar isso aí também, que referência vamos ter, né? Tem que perpetuar isso e dar orientações para que toda essa carga histórica ela avance nas gerações futuras, né? Porque depois quem que vai substituir, né? Isso estava conversando com o parente de Ahuri, porque nós agora, enquanto jovens e ainda nossas lideranças mais velhas que participaram da Constituinte, né? O Ailton ainda está aí. E se ele não estiver, né? Nós temos o privilégio ainda de registrar com eles, em pessoas em vida, né, o que eles estão fazendo agora, né? Para depois, né, o Vicente Carelli, né, que está fazendo um belo papel, né, que é dialogar com os mais velhos e registrar com eles aí o conhecimento que está, por muitos, né, está se perdendo, está se desfazendo com o vento aí. Mas o que eu postulo agora é essa orientação de como que nós devemos proceder e trazer os conselhos, né, para fortalecer nós, juventudes, que estamos aí nesse mundo de muitas mudanças, né, e mudanças repentinas. Se o Bolsonaro ganhar, o que nós devemos fazer? Né, ou se outro, né, componente aí que participa ganhar, o que devemos fazer? Como que nós devemos lidar com isso? Eu falei uma palavra provocativa para a situação que nós estamos vivendo agora, né, para o Ailton Krenak, uma vez num evento. Porque a Constituição ela não passa de uma mentira. A Constituição Cidadã, essa que vai completar 30 anos, dia 5 de outubro, mentirosa, quando finge que está respeitando o artigo 232, o artigo 231, o artigo 232, mas constrói Belo Monte e inúmeras hidrelétricas. Isso é uma mentira. Para mim é uma mentira. Agora, como que nós podemos tornar isso verdade? Maravilha. Esses 4, por enquanto, pelo menos, e para a gente encerrar, inclusive, né? Muito bem. Um recadinho de amor para mim. Está claro as questões? Então, tem 2 jovens indígenas querendo conselhos e tem 2 Sílvias querendo política. Então, manda brasa. Vocês. Você agradece ou não? Bem, primeiro, né, agradecer aí ao Daniel pela sua capacidade brilhante de conjugar esse tipo de trabalho ao longo desses anos. É um grande revelador de intelectuais. Essa tarefa sua, Daniel, é o melhor conselho que você tem dado aos acadêmicos para valorizar os conhecimentos tradicionais, para registrar as falas, para poder criar melhor os filhos, as filhas, com novo modo de contar a história. Porque aqui sempre vê, não, minha avó foi pegar cachorro, pega cavalo. Eu sou filho de alemão. Meu pai era não sei o que lá, de olhos azuis.
Então, eu acho que a mulher sofreu muito ao longo de todos esses anos e continua sofrendo. Então, eu tenho pensando muito como é que a mulher, de modo geral, índia ou não índia, estão sendo violentadas. De que problema? Problema dos homens, Daniel. Problema de lideranças. Eu acho que nós temos que ter homens capazes de combater esse tipo de agressões contra índios, contra a mulher, contra as minorias. É isso que está faltando, esse tipo de liderança que está faltando nesse país. Às vezes a gente fala, não, isso é a Comissão de Direitos Humanos. Não é. Isso é da responsabilidade do pai. Agora, muita gente está dizendo, não, cuidado com o Bolsonaro. E daí? Não é assim, não. Porque nós vamos ter que acreditar nas leis, na capacidade de nossas lideranças, de nossas filhas que estão nas universidades, de nossos netos que vão nascer daqui a pouco. Para poder educar, professor Daniel, nossos filhos têm que casar. Senão, nós não vamos ter ninguém para educar. Temos que crescer, multiplicar, ocupar com programas educativos, com programas econômicos, de biodiversidade. É isso que está faltando. Antigamente, o meu povo achava que tudo que era bolacha era coisa ruim, boa. Não é. Hoje, nós estamos vendo que o boi vale mais do que um homem. Está aí o Brasil contaminado, rios, respiramos o ar contaminado, todo o tempo estamos comendo a comida contaminada. Muitos de nossos parentes hoje morrem de diabetes. É isso que está acontecendo nesse país. É isso que a gente tem que ter medo. Nós temos que ter alimentos naturais de cada povo. Temos que falar nossas línguas sem medo de ser índio dentro de cada povo. Ter uma liderança forte dentro de cada povo. É assim que minhas filhas serão felizes. Minhas filhas serão mais preparadas para essa grande batalha para as próximas gerações, porque vocês andarão durante muitos anos o longo caminho. Eu e Marcos Tereno estaremos lá no céu, cantando com os anjos, dizendo parabéns, meus filhos, minhas crianças, venha para cá, quando vocês quiserem. Então, é isso que eu penso. Bom, eu também queria inicialmente agradecer o Daniel, né, por essa iniciativa, por essa inteligência, né, e articulação também, né. E agradecer aqui ao grupo da equipe, né, do Itaú Cultural, por ter nos trazido aqui. E, como eu disse na minha saudação, aqui em plena capital do capitalismo, né? Eu gosto muito dessa avenida aqui, porque aqui tem de tudo, você compra sapato, tem shopping, né? Foi aqui que eu conheci shopping, né? Eu gosto de shopping, né? Mas eu não tenho dinheiro para comprar, né? Mas é porque lá tem um ar-condicionado, só por isso, né? Bom, e parabenizar, então, o grupo da... Estou vendo aqui a Ana, né? Obrigado pela oportunidade, né? Não só a gente, mas todos os indígenas que foram convidados, né? E sobre as perguntas, né, inicialmente eu queria dizer sobre a Comissão da Verdade, né? Eu acompanhei um pouquinho essa comissão. Às vezes, quando se cria uma comissão dessa, de alto nível, né, vamos chamar assim, sobre os direitos humanos, não se pode comparar o que os índios sofreram, por exemplo, com o que sofreu o Betinho, por exemplo, que era meu amigo, né, amigo dele também, na época que ele foi expulso do Brasil, né? O Betinho foi expulso do Brasil. E, então, quando você analisa a questão... O índio nunca foi expulso do Brasil, né? Acho que até uma vez foi quando o Paiacã foi perseguido, né? Porque, junto com o Darrell Pose, que era um amigo dele, que era como chama, etnobiólogo, né? Alguma coisa assim, eles queriam expulsar o Paiacã daqui, erro jurídico. Como vai expulsar o Paiacã, né? E, com isso, a gente criou um fato político internacional, né? Real, sem contornos de armadilhas, né?
Então, eu vejo que, por exemplo, quando você fala assim, os índios foram... Eu tive agora no Rio Grande do Sul, no Paraná, conversando com os velhos caigangue. E um cacique foi convidar um senhor de 95 anos, mais ou menos. Aí ele falou para mim, assim, o cacique, falou assim, ele vem a pé. Eu fui lá buscar com o meu carro, mas ele não quis vir de carro. Falei, por quê? Ele falou, porque entrar no carro significa que ele está sendo preso. É a memória dele dessa coisa da tortura nunca mais, né? E quando esse senhor chegou lá, que a gente tinha que ir para um cenário lá para fazer uma entrevista com ele, esse cacique falou assim, entra aí. Ele entrou. Falou, agora eu vou te levar para fora da aldeia. Ele quis sair, né? Ele falou, porque todo velho, não sei se tem lá no Choquelengue, talvez, né? Tem medo de entrar no carro, por essa história, né? Então, a tortura psicológica, né? Aí eu acho que contribui, né, para a defesa dos direitos indígenas, né? Agora, e outra coisa, o Estado brasileiro treinou o próprio indígena para fazer o serviço sujo dessa história, né? Eu conversei também com os pataxó, com as mulheres pataxó. Elas têm medo de cantar a música delas, na língua delas, porque ela lembra, não é porque a gente foi para Minas, outro foi não sei para onde, né? Acho que é esse resgate que o que deveríamos, talvez, levantar, do que aconteceu com a perseguição política dos índios, né? Em nome do quê, eu não sei realmente dizer, né? E sobre a pergunta da nossa... da nossa... Qual a matéria que ela estuda, Daniel? É ciência política, né? Nossa cientista política, que é lá da minha região, da região do Mato Grosso do Sul. Quero dizer o seguinte, a gente tem que acreditar no nosso potencial. Quando eu brinquei assim, que eu era japonês, que lá, quando eu saí da minha aldeia, cheguei na cidade, lá no Mato Grosso do Sul, todo mundo chama a gente de bugre, no sul do Brasil também. E a gente ficava com vergonha, assim, né? Naquele tempo era pior ainda. Agora, em setembro, vou encontrar com os meus colegas que me chamavam de bugre, do ginasial, né? Porque eu entrei no colégio deles, colégio de elite, e não tinha cota naquele tempo. Assim como eu entrei também na Força Aérea, fazendo vestibular para ser piloto da Força Aérea, e lá não tem cota. Eu vi que aqui o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que em São José dos Campos, abriu cota para os negros, mas para o índio não, né? Ou seja, é elite. E a gente entrou lá. Então, quando você está fazendo doutorado, eu acho que você está numa elite. Mas você não pode virar elite, compreende? Você tem que usar esse mecanismo para valorizar o fato de você ser mulher, né? Jovem ainda, né? E afirmar realmente a dignidade dos nossos povos, a oportunidade que só você tem, assim como o Daniel é doutor aqui pela USP, teve essa oportunidade, assim como a Marina, que está aí, que é a minha sobrinha, fez mestrado, afirmando a convicção de onde você veio, baseado na lembrança do seu vovô, da sua vovó, né? Sempre penso assim, né? Assim como um dia eu falava que era japonês, por quê? Porque, como japonês, a molecada já não mexia mais comigo, porque todo japonês é faixa preta, né? E todo japonês não era mais preguiçoso, não era mais um índio preguiçoso. Por quê? Porque todo japonês é trabalhador. E eu não era mais o índio, como disse o general lá, não era um índio... Como é que o general falou? Indolente. Por quê? Porque eu era um japonês inteligente, né? Só tirava nota alta. Quer dizer, claro que eu não tirava nota alta como eles, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que depois de 14 anos, né, quando eu já estava lá pilotando avião, aprendendo a pilotar avião, é que eu redescobri a minha origem ancestral. Porque foi quando um tenente, um capitão, um instrutor de voo, me deu um tapa no meu capacete
E eu estava aprendendo a pousar o avião, né, que era o mais difícil. Eu pousei o avião, a gente tem que livrar a pista, como se diz, porque vem outro. Aí ele me deu um tapa na cabeça e falou, na reta final, assim, ele disse, capricha nesse pouso japonês. Sabe como é militar, né? E você não pode responder. Mas lá, quando parou o avião, eu pedi permissão para ele. Eu falei, eu não sou japonês. Ele falou, o quê? Olho japonês, cara de japonês, você não é japonês? Eu falei, não. Quem é você, então? Eu sou índio. Assim, ó. Sabe por que isso? Por causa da ancestralidade. Aí você fala assim, mas você se preparou para responder o tenente? Não. Espiritualidade, as orações dos nossos avós, eles não nos acompanham. Provavelmente também eles acompanham vocês, acompanham todos nós. Porque eles estão lá tocando aquilo que o Paiacan cantou aqui, ó, o maracá. Estão tocando lá. Porque eles não sabem por onde que nós vamos caminhar no futuro, assim como eu não sei o que vai acontecer com minhas filhas, né? Meu filho, as nossas descendências. Mas eu faço a minha prece para eles também. E, por último, da Silvia, que já vou terminar. Vai. Não, da Silvia aqui, né? Silvia, é totalmente diferente. A PIB do Uninde. Naquele tempo, eu vi aqui o Eloy, não sei se ele está aqui, né? Que ele é em Juterena, de outra aldeia. Ele é advogado da PIB. Ele era advogado do CIMI. Nós nunca, como disse o Álvaro, nós nunca pedimos bênção nem para a FUNAI. Aí o CIMI chamava a gente de agentes da FUNAI. Nós nunca pedimos, na época, né, lá em Brasília, nunca pedimos bênção para o CIMI. Aí o CIMI dizia que a gente era infiltrado da FUNAI, né? Mas a gente tinha convicção, marchamos firme, né? Autonomia e tal, porque nós éramos todos índios preparados, porque a gente conversa, como nós estamos conversando aqui, né? Então, hoje, a PIB, por exemplo, se você tem uma assembleia da PIB, você tem que ser delegado da PIB. Estilo sindicato. Aí volto a dizer, quero terminar com isso, dizendo que nenhum índio representa o outro. Nós somos respeitados porque nós estamos na frente. Mas quando eu chego na minha aldeia lá, o cacique lá é um jovem, eu não me sobreponho sobre ele, eu tenho que respeitá-lo, porque ele vive lá, né? Por mais que eu tenha experiência, tudo, mas eu respeito o nosso chefe. E isso também nós nunca podemos perder, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Amanhã eu vou estar aqui de novo conversando sobre Constituição, né? Aí eu vou contar para vocês como é que foram as estratégias para a gente aprovar o capítulo dos índios e como é que nós armamos um esquema para o Ailton não fugir e pintar o rosto dele de preto, né? Legal. Gente, nós estamos encerrando, então, esse nosso círculo, terceiro círculo. Amanhã tem outros 3, tá? A partir das 15 horas. Estejam presentes, por favor. Não esqueçam de visitar nossa lojinha de artesanato e livros. Agradeço muitíssimo a oportunidade de dialogar com vocês dois. E até amanhã. Aguardamos todos vocês. Um abraço também ao pessoal que nos acompanhou pela internet.